trabalhei em necrotério, que é uma coisa assim, muitas vezes o pessoal se assusta, né? Falar de É muito pesado? Me conta. Como que funciona aí a perícia criminal sem ser por concursado? Até que um dia eu atendi uma senhora que era uma mãe e teve um questionamento de um recibo de pensão. E eu procedi a coleta de padrões dela. Na coleta de padrões, ela falou que não se recordava de ter recebido esse valor, apesar da assinatura estar muito parecida com a dela. Foi! Oi! Tudo E bem? aí, Anderson, tudo jóia contigo? Tudo bem. Como é que tá? Foi Meio de hoje correria sexta-feira, hein? pra mim é um dia normal da semana, não faz muita diferença, ainda mais questão de pandemia, mas É por causa dos eu já fiz plantões, muito né? plantão na sexta-feira, então pra mim era dia de plantão, dia de trabalho mesmo. E plantão de sexta-feira é pior? Conta pra gente. Olha, tia, é complicado. Já peguei plantões horríveis numa terça-feira, já peguei plantões horríveis num sábado. Sexta-feira parecia que começava a loucura, assim. Já peguei umas coisas Uhum. bizarras numa sexta-feira, assim. Então Porque o sexta-feira o início do final de pessoal semana, o pessoal pede. começa a beber já logo que sai do É, trabalho, né? E às vezes álcool é uma coisa que turbina aí os problemas, né? sim, exatamente. Pessoal, vou apresentar para os meus seguidores. Quem não conhece, mas muita gente já deve conhecer, é o perito Anderson Morales. Ele que é o Perito.criminal, uma página informativa de perícia criminal. É bem pouca pose sua, né? Quase não tem foto sua, né, Anderson? É mais, Sou muito gente, tímido. mais ciência, é mais, assim, notícias da área. Então é uma página bem informativa, bem focada na parte científica, né, Anderson? Eu gosto muito da sua página, já acompanho tem tempo, já tem alguns anos aí que eu tô te seguindo e eu gosto bastante. Tem muita informação, muito conteúdo para perícia mesmo, para quem gosta da área. Então vamos iniciar a live, o pessoal já tá entrando. Eu só mudei o nome agora, né? Fazer um mês, eu acho, mudei para Perito Morales, a nome da página. Por que Né? mudou? Perito.criminal. Eu acho que prefiro me identificar um pouco mais. Muitas vezes as pessoas começam a entrar em contato lá, porque vocês, não sei o que. Não é vocês, é uma pessoa só que administra aqui. Então, para É que o evitar pessoal qualquer acha que dúvida, eu resolvi página. mudar. O pessoal acha que página são várias pessoas, né? No caso, Sim, sim. na minha também é bem pessoal. O Anderson, ele é perito criminal, ele trabalha no Rio Grande do Sul, né, Anderson? Sim, Porto Alegre. É no Sul, pelo bar, né? Pelo bar já saquei que é Não Sul. tem como fugir. Ele é formado em Direito. É formado em Direito, né? Você foi assistente de necrópsia durante um tempo e depois passou no concurso. Isso. Auxiliar de necropsia e depois virou perito criminal. Você acha que esse trabalho anterior auxiliou você na perícia? Com certeza, ajudou muito, não só pelo conhecimento adquirido na área da medicina legal ali, mas também para conhecer já a própria instituição, começando ali já num cargo ali que tem um trabalho mais braçal, muitas vezes, e já me ensinou muita coisa ali, já aprendi muitas coisas da vivência, não só da parte técnica, mas também da vivência ali com os colegas ali, tive contato com vários cargos e pude trabalhar num setor diferente, né? Trabalhei em necrotério, que é uma coisa assim, muitas vezes o pessoal se assusta, né? Falar de muito pesado? Me conta. Eu tenho uma teoria sobre isso. Eu acho que tanto o trabalho no necrotério como o trabalho em local de crime, eles têm cargas emocionais diferentes. São cargas pesadas, mas são cargas diferentes. No necrotério, tu trabalha quase como um sistema de produção, sim, porque tu não te envolve muito nos casos, tu recebe o cadáver para fazer necrópsia, muitas vezes tu não tem muita informação do histórico, tu precisa determinar a causa-morte, ali auxiliando o legista a determinar a causa-morte. E no local tu te envolve muito mais, tu tem contato com familiares, tu vai na casa das pessoas, em muitos casos aí são nas casas das pessoas, principalmente casos de suicídio, né? E esses casos de suicídio, tu vai entrar na casa das pessoas, tu vai entrar no quarto das pessoas, tu vai mexer nas coisas das pessoas, tu vai te envolver, tu vai ter um conhecimento ali, um envolvimento emocional bem maior, assim, na minha opinião. Claro que a parte do necrotério também é extremamente pesada, assim,
tanto na parte emocional, porque muitas vezes tu tem que lidar com os familiares que vão reconhecer um corpo, vão retirar o corpo, mas eu acho que no local ali, como é uma coisa que aconteceu recentemente, né, tá muito fresco, tá muito quente ali aquele acontecimento, e isso envolve realmente uma carga emocional que tu tem que ter um jogo de cintura para lidar muitas vezes com os familiares. Já tive local que tive que tirar familiar de cima do corpo, estava agarrado no corpo, recém tinha morrido, né? Então a gente estava numa situação assim que eu vi que a gente ia acabar apanhando no local, que a gente estava cercado pelos familiares, pelos amigos da vítima, e então acabei chamando a mãe da vítima e falei assim, olha, eu não aconselho a ver o teu filho nessa situação, não é uma forma que tu deve se lembrar dele, mas se tu quiser se despedir ali, tudo bem, vou permitir. Claro, não é o ideal, mas dada a situação que a gente estava, permitir foi extremamente complicado. Mas é muito triste o suicídio. O suicídio eu acho que é uma das piores mortes. É a que menos os familiares vão aceitar. Porque os familiares sempre vão achar que não foi suicídio, que foi algum crime, e que o perito é que não viu isso. Nunca que a pessoa ia fazer. Assim, próximo, assim, que tive que chegar para os familiares e, olha, foi suicídio, não pensem o contrário, senão vocês vão ficar perseguindo aí um fantasma o resto da vida, achando que foi um homicídio, achando que tem alguma coisa. Deixe finalizar essa história, que realmente tratava-se de um suicídio, eu tinha certeza do que tinha acontecido. Que são as etapas, né, do luto, e uma das etapas é a negação, então os familiares, eles negam ali que foi um suicídio, que a pessoa ia ceifar a própria vida, porque é muito triste você entender isso, né? Então vamos voltando ao assunto da live. A gente veio falar de perícia judicial, criminal, fazer as diferenciações, e eu tenho visto muita gente querendo entrar na perícia criminal, fazendo pós, fazendo cursos e querendo entrar na perícia criminal em si, não só pelo concurso, mas às vezes por meio de uma assistência técnica, por meio de uma perícia ad hoc. Então eu queria saber contigo, como que funciona aí a perícia criminal sem ser por concursado? Eu acho que é algo muito raro. Isso pode acontecer, a gente tem no Código de Processo Penal, mas eu nunca vi ao vivo. Sim. É que a gente tem que sempre pensar, né, nas várias vertentes, nas várias áreas que tem a perícia criminal. O pessoal mais leigo pensa em perícia criminal, pensa em cadáver, em local de crime, em local de morte, em necropsia. Mas tem outras áreas, tu realmente é uma referência aí na parte da grafoscopia, né? Então sabe que tem toda essa parte que muitas vezes as pessoas não conhecem. E nessa parte realmente tem uma atuação de peritos judiciais. Perito judicial em local de crime é uma coisa já um pouco mais complicada, que seria somente ali obedecendo o Código de Processo Penal, artigo 159, que determina, se não houver perito criminal na comarca ou na área ali onde ocorreu o crime, o juiz pode definir ali 2 peritos de diploma superior, de preferência na área em que ocorreu aquele fato, né? Daí ele pode determinar. Nunca vi em casos de local de crime ocorrer essa nomeação. Geralmente temos, pelo menos aqui no Rio Grande do Sul, temos peritos, mesmo que longe, por exemplo, não temos peritos criminais em todas as cidades, mas temos em polos específicos que o perito se desloca daquela cidade e vai atender. Já vi acontecer em casos de drogas, por exemplo. O próprio policial ali se fez nomeado como um perito ad hoc para fazer uma avaliação de uma substância que foi coletada, para fazer um laudo para justificar uma prisão. Claro que não teve a nomeação do juiz, foi uma nomeação... Faz aquele testezinho do azul, né? Isso, aquele testezinho ali para fazer um laudo rápido ali, um laudo preliminar para determinar se se trata de uma droga ou não, né, para fazer a apreensão. Então, em local de crime, nunca vi realmente serem nomeados esses 2 peritos aí. Então, tem todas aquelas regras que têm que ser obedecidas, que estão no Código de Processo Penal ali, para fazer essa nomeação a partir do juiz, né? O juiz vai fazer essa nomeação do perito ad hoc. E o perito ad hoc eu acho que foi um tapa-buraco, né? Porque antigamente a gente não tinha tanto desenvolvimento dos institutos. Então tava lá, tinha um crime, e aí, o que vão fazer? E aí o ad hoc, ele foi um tapa-buraco ali, foi uma solução rápida, já que a gente tem um Brasil gigante e não tem, às vezes, instituto para todo quanto é lugar. Então, às vezes aconteceu um
um crime lá no interior que não tinha nada. E aí, o que ia fazer nesse caso? Então, eu acho que foi um tapa-buraco, mas com a polícia científica sempre agora evoluindo, tendo mais subsídio, tendo mais reconhecimento mesmo dos governos, eu acho que isso está se tornando muito escasso. É a minha visão. Então, até esses dias um colega meu fez uma referência sobre isso, o colega Fernando Ipar, um grande amigo meu, que é perito criminal aqui também. Ele estava comentando sobre essa alteração que teve no Código de Processo Penal em 2008, se não me engano, no artigo 159, que antes determinava que eram 2 peritos oficiais para fazer uma perícia, e agora determinou que é somente um perito. Não, quer dizer, não determina que é por peritos oficiais, não determina o número de peritos para fazer a perícia, que abre a possibilidade de um perito fazer a perícia, um perito oficial. Isso aí, a visão dele, realmente, eu concordo com ele, que é uma... Aí a própria instituição governamental, o próprio governo, a própria legislação ali, justificando assim, não vai ter mais 2 peritos. Vai ter um porque vocês são muito pouco mesmo, a gente não vai contratar mais, não vamos abrir mais concurso, vai ter essa precariedade, então vamos abrir para um perito fazer a perícia. Eu achei excepcional essa visão dele, e eu acho que é isso mesmo. Eu acho que no fim é isso também mesmo. Acho. Não temos muito investimentos, os concursos quando saem, eles demoram muito a sair, quando saem são poucas vagas, todo mundo que acompanha aí vê que demora muito a sair realmente aqui no Rio Grande do Sul, de 10 em 10 anos praticamente que sai concurso para perito. Então, tendo essa questão. E o local de crime, na questão de nomear um perito ad hoc, é uma coisa muito difícil, porque é um fato que acontece tão rapidamente. Aconteceu um crime, vamos nomear um perito ad hoc, vai ter que achar um juiz para nomear, isso não acontece realmente. Nas outras perícias, que a gente chama as perícias de laboratório, como é o caso da grafoscopia, caso de balística, caso de perícia de drogas, aí realmente é mais comum de acontecer, embora não tenha acontecido muito, justamente porque realmente tem acontecido um pouco mais de concurso que acontecia antes. Mas o próprio código lá já dá essa abertura aí para ter só um perito, justamente porque o nosso quadro aí é pouco e vai ser pouco para sempre, infelizmente. E eu queria ver contigo, eu vi que tu também é formado em Direito, né, e tu tem uma pós-graduação em Perícia Criminal e Ciências Forenses. Sim. Como é que é essa pós-graduação nessa área, assim? Abre para todas as áreas ou concentra numa área só da perícia, tipo grafoscopia, assim? Tu trabalha só com isso nessa pós-graduação ou abre um leque maior? Bom, depende da pós. A que eu fiz, ela é bem diversificada. Ela tinha todas as áreas da criminalística. Eu achei ela bem interessante justamente por ter esse leque todo e eu poder conhecer todas as perícias. Então, tem desde o local de crime, acidente de trânsito, papiloscopia, grafoscopia, documentoscopia, perícia judicial, criminalística, que mais? Química forense... tinha mais alguma matéria que eu não tô lembrando? Bom, tinham todas essas. E agora só se eu não estiver lembrando de alguma. Mas a que eu aprofundei foi Doc e Grafo, porque eu fiz o meu TCC na área. Então, você aprofunda no TCC. É justamente o que a Isa tá falando. Trabalha tudo e você aprofunda no TCC. E é exatamente isso. No TCC você vai aprofundar na matéria que você mais gosta. Só que abre um leque para você ter uma noção de tudo. Então, assim, local de crime. A gente tem ali como proceder num local, como que é feita a vistoria, em aspiral, em quadrante. Então, tem toda a divisão, os acidentes de trânsito, frenagem. Então, assim, é bem interessante e abre um leque para você atuar também como assistente técnico, né? Porque tem muita gente que compra pós achando que você vai sair perito criminal. Vou fazer uma pós em perícia criminal e vou sair perito criminal. Gente, perito criminal é só concurso. Não, gente. Medicina forense, que pegou a parte da odonto também. Tem medicina legal também, bem lembrado. Isa é minha colega, ela tá aqui me lembrando da pós. E realmente teve medicina legal, só que eu não fiquei muito tempo na aula porque eu tava com alguma outra coisa, por isso que eu não absorvi tanto o conteúdo. Teve computação forense também, foi o último módulo, foram essas duas que eu tinha esquecido. Mas a gente tem um leque muito grande e aí você pode aprofundar no TCC ou fazer uma segunda pós mais direcionada. Então, essa pós-graduação, ela te abre muito o leque para assistência técnica, mas é aquela coisa, ciências forenses você estar sempre estudando, porque sempre a gente tem novidades. E nesse caso, eu acho que a atuação para assistência técnica é o mais viável, porque talvez até a pós ela possa te dar alguns pontos a mais nos concursos, né? Nos títulos,
mas não sei se auxilia tanto assim, né? Porque concurso é muito responder questão, é você saber responder. E eu queria saber também, você que é do direito, como é que foi pegar aí a área de local, medicina legal? Você lidou muito com essa área da medicina legal. Como é que é para você que é do direito lidar com essa outra área que é tão direcionada à medicina, né? A medicina legal é pura medicina. Eu vou dizer que foi por causa da medicina legal que eu virei perito. Porque eu tive essa cadeira de medicina legal na faculdade de Direito e foi ali que eu descobri que era com isso que eu queria trabalhar. Então é uma cadeira que não tem em outras faculdades e até hoje ela não é mais obrigatória, é eletiva, né? Uma cadeira só. São 6 meses. Até foi 6 meses. Eu também. Um legista que deu aula para nós, aí, me apaixonei, estudava, li o livro do França todo, assim, de tanto que eu gostei, né? E foi por isso que eu acabei procurando essa área da perícia, porque era realmente isso que eu queria trabalhar quando eu tive essa aula de medicina legal. Como eu não estava formado ainda e saiu o concurso do IGP, eu acabei fazendo um concurso para técnico. Peraí, meu amor, peraí que meu filho tá veio vou dar o ar da graça. Nossa, meu amor, ele tá grande. Vergonha. Vai fazer 4 anos já esse ano, né? Tá grandão, meu amor. Vai lá, meu amor, vai lá. Depois o papai brinca contigo. Então, daí eu acho que foi um terceiro, quarto semestre, quinto semestre que eu tive essa faculdade de medicina, essa cadeira de medicina legal, me apaixonei e fui para essa área. Daí fiz o concurso para técnico, eu não estava formado ainda, não podia fazer o concurso para perito criminal, comecei a trabalhar, fiquei 2 anos trabalhando como técnico, me formei, aí fiz o concurso para perito, mas era tudo que eu queria, né? Descobri, pra falar a verdade, eu entrei na faculdade de Direito porque eu tava meio perdido na vida. Eu acho até uma coisa que a gente faz na faculdade, escolhe a faculdade muito cedo, né? 17, 18 anos, escolher uma carreira, assim, eu acho muito cedo, né? Então hoje, possivelmente, se eu escolhesse, eu escolheria outra área. Dou graças a Deus aí de ter feito Direito e poder ter feito o concurso, que é uma área que não tem sido aceita nos concursos, a faculdade de Direito não tem sido muito aceita, né? Então o pessoal pergunta, formado em Direito pode ser perito criminal? Pode, só tem que ver o concurso que aceite essa formação. Na Polícia Federal é específico, né? A Polícia Federal é específico, até os cargos lá por exemplo, odonto, químico, então precisa ter a graduação específica. Claro. Eu até já vi o concurso aí, não tinha nada que se enquadrasse em Direito, só assim, delegado, ou outras funções agente, mas perito é específico na Polícia Federal. Uma coisa, eu queria até conhecer um pouco mais sobre a parte da perícia judicial. Quando tu fez a pós-graduação, tu já trabalhava nessa área? Ou depois que tu fez a pós-graduação, tu foi trabalhar na área? Não, o que aconteceu? Eu fiz Direito e quando eu tava fazendo Direito, eu tava num relacionamento em que a pessoa implicava de eu trabalhar num escritório, assim, a gente sempre tinha brigas quando falava de fazer estágio no escritório. E aí eu tava quase, assim, já tava no final da faculdade, terminando a faculdade e sem estagiar. E aí meu pai falou, Jaque, por que você não me ajuda nos meus laudos? Eu tô precisando de ajuda. Ele já era perito judicial em São Paulo, eu morava aqui em Brasília, eu vim por causa do meu relacionamento antigo, em 2007 pra cá. E aí eu tava aqui, sem trabalhar, só estudando mesmo. E aí eu comecei a trabalhar com ele. Remotamente, né? Ele em São Paulo, eu aqui. E aí ele me explicava as coisas, eu ia redigir o laudo, tudo certinho. Os laudos, pareceres dele, eu fazia pra ele. E foi assim que eu comecei. Antes de me formar, eu já tava fazendo os laudos dele. Depois que eu formei, eu falei, acho que eu vou estudar para concurso, né? Que, na verdade, quando eu fiz Direito, o meu sonho não era ser perito judicial. O meu sonho era ir para a parte da magistratura. Então, eu pensava, vou estudar para magistratura, vou terminar Direito, vou advogar e vou estudar para magistratura. E aí ele falou, Jaque, por que você não faz perícia judicial? Você faz os laudos bem, você se empenha muito. Só que assim, eu não via tanto a perícia judicial, porque eu não tinha tanto assim a parte de ver o resultado, né, da perícia. Eu passava para ele, né, eu fazia o laudo, tal, constatava e enviava para ele. E não via o que acontecia depois. Aí eu fui para perícia judicial. Eu fui fazendo perícia judicial, né? Eu me inscrevi no tribunal, continuei fazendo alguns casos para ele e comecei a tocar o meu escritório aqui. Escritório, modo de dizer, tá? O meu escritório era a mesa mesmo, ainda não tinha escritório feito, sabe? Mas ia tocando meu trabalho aqui, até que um dia eu atendi uma senhora
que era uma mãe, e teve um questionamento de um recibo de pensão. E eu procedi a coleta de padrões dela. Na coleta de padrões, ela falou que não se recordava de ter recebido esse valor, apesar da assinatura estar muito parecida com a dela. E ela falou: doutora, eu vi que a assinatura está muito parecida com a minha, mas eu não me recordo de ter assinado e nem de ter recebido esse valor. E aí eu falei: pode ficar tranquila que eu vou periciar, e aí a senhora vai ter acesso a essa perícia depois que eu juntar o laudo. Tudo bem, periciei, assinatura falsa. E aí eu vi muito que parecida perícia... já desconfia, né? Quando é muito parecida, a assinatura já desconfia. Era o ex-marido dela, ele tinha acesso aos documentos dela, então ele poderia fazer algo semelhante. E aí, depois do resultado da perícia, a falsidade, ela recebeu o valor da pensão dela, e outro dia eu tava andando no shopping, ela era segurança de shopping. E aí, outro dia, eu andando no shopping, eu vi essa mulher. E aí ela me olhou assim, eu olhei pra ela meio que sorriu pra mim. Tipo, lembrou que eu tinha feito a justiça, tinha ajudado a fazer a justiça no caso dela. E foi assim que eu falei: poxa, não é só o juiz que faz a justiça. O juiz, ele precisa de alguém para auxiliá-lo. Os auxiliares da justiça. Os auxiliares da justiça. Essa e um deles é a é o justificativa da criação, né? Essa é a justificativa lá do Hans Gross, lá da criação da perícia criminal. E, bom, tu deve ter um bom tempo de experiência já nessa área. Quanto tempo? Desde 2013. Nossa, já fechando aí, 8 anos já. E essa nomeação pelo juiz, como é que funciona? Tem uma lista nos tribunais, o juiz escolhe, ele tem alguns contatos já, o juiz já te conhece, sabe que tu faz esse trabalho, indica pra ti, indica pras partes. Eu comecei sem ninguém saber. Os juízes não me conheciam, eu fui lá, me inscrevi no tribunal. O que acontece? Antes do novo CPC, o tribunal TJDFT, ele já tinha cadastro de peritos. Alguns tribunais já tinham cadastro de peritos. Tem que ir lá cadastrar, levar seu diploma, Na época que eu cadastrei, precisava de diploma de curso superior. Atualmente, pelo novo CPC, foi dispensado isso. Mas antigamente precisava, levei tudo certinho ali, o meu diploma, levei o meu curso, levei toda a documentação necessária para me cadastrar, me cadastrei. Ninguém me conhecia, Anderson, ninguém me conhecia. Aí eu fui imprimir vários currículos com uma cartinha de apresentação, toda formal para os juízes, para os diretores, né? Juízes diretores, porque nem sempre você fala com o juiz, muitas vezes você vai falar com o diretor. O juiz, ele tá no gabinete. As varas cíveis, elas têm uma divisão entre vara e gabinete. O gabinete é onde fica o juiz, o oficial de gabinete, onde fazem as audiências, e na vara é a recepção, ali é onde recepcionam advogados, partes, é onde fica o balcão. Então eu fui em todas as varas, fui me apresentando em todas as varas, até que começaram a me nomear. Mas assim, no meu primeiro ano eu recebi 5 nomeações. Foi bem pouco, foram só 5 nomeações. E eu costumo falar que as primeiras são por sorte. Eu tive sorte de ser nomeada, porque tem perito que se cadastrou em 1 ano e não recebeu uma nomeação. Nossa. E aí eu tive a sorte, recebi essas 5 nomeações, e essas 5 nomeações, todas as que eu pego, eu faço com muito zelo, sempre me dedicando ao máximo em cada caso. E aí as demais foram vindo. Então, quando o juiz vê que você se empenha, que você dá valor àquele trabalho que você está fazendo, eles começam a ter confiança em você. E isso vai te fazendo o seu nome ficar conhecido. A perícia judicial, ela é muito também o nome, a confiança que o juízo vai ter em você. Então, se ele não sabe nem quem é você, ele vai falar: será que eu vou nomear aquela pessoa que eu não conheço ou a outra que eu conheço? É mais difícil para quem está começando. Mas quando eu comecei, o perito que estava atuando há mais tempo, ele teve que deixar de atuar porque ele era funcionário público aposentado, e aí saiu uma resolução do TJ que proibia os funcionários públicos aposentados de atuar. Não é verdade que proibia, não. Proibia de receber a verba pelo tribunal, porque ele já recebia o salário. Claro. Então aí ele parou de pegar as justiças gratuitas, e eu comecei a pegar as justiças gratuitas. Justiças gratuitas são as perícias que a gente recebe bem menos, porque os honorários tem o teto da justiça gratuita. Então, como é pago pelo tribunal, ele não vai pagar o que você quer, e sim dentro do limite. Aí eu comecei a entrar nas justiças gratuitas, os juízes começaram a gostar, e nisso eu comecei a
ter o meu espaço dentro do tribunal. Ter o meu espaço não, né? Não tinha nenhum espaço físico, só assim, me reconhecendo no tribunal. E tu trabalha mais na área civil? Sim, totalmente. Na área civil e judicial. Tem muita gente, tem muitos peritos, colegas que fazem mais assistência técnica, né? Até vou fazer a diferenciação. Sim. Na perícia judicial, você é nomeado pelo juízo, você é perito do juízo. Assim como o perito criminal, ele é do instituto, ele tá ali para ser o perito do inquérito. E o assistente técnico, ele vai ser o quê? Ele pode atuar tanto com o Anderson quanto comigo. Então, ele pode atuar tanto no criminal quanto no judicial, mas ele vai ser da parte, ou seja, de confiança da parte, e ele vai ter o seu momento processual para agir. Ele não vai estar ali junto com o perito de local de crime, e aí, deixa eu periciar aqui esse corpo. Não é assim. Então, ele vai estar ali para fazer uma contraprova, para examinar o inquérito, examinar o laudo, e então ele vai ter o seu momento para agir. O próprio Código de Processo Penal determina que o assistente técnico vai atuar somente depois de determinadas perícias. Então, basicamente, ele vai atuar em cima do laudo e em casos que é possível refazer a perícia, é possível analisar o objeto, no caso de uma balística, por exemplo, no caso de exame laboratorial, aí realmente ele pode ter acesso ao objeto para poder analisar dentro dos institutos lá de criminalística. Já local de crime, a famosa contraprova. Exatamente. Já local de crime eu não vejo atuação de assistente técnico, porque ninguém vai chamar um assistente técnico no momento que morre exatamente a pessoa, né? O cara já tá prevendo que vai dar rolo, não sei o que é isso, né? Então ele vai atuar posteriormente. Tu já atuou como assistente técnico? Já atuei como assistente técnica. A parte criminal é um pouquinho mais complicado, porque é dentro do instituto, é laboratório, então não tem aquela necessidade de eu estar lá, entendeu? Então, a não ser que tenha uma coleta de padrões. Já conheci peritos que acompanharam coleta de padrões, inclusive na Polícia Federal, então tem a possibilidade de acompanhar, mas aí você precisa, o seu advogado precisa fazer a solicitação, não é tão simples assim, e acompanhar. E aí, quando a parte vai, né, logo o assistente já vai ficar sabendo, mas o assistente daquela parte é que vai ficar sabendo ali daquele ato. Mas eu já fui assistente tanto na área civil quanto na área criminal, para a parte de documentoscopia. Mas eu atuo muito pouco como assistente técnica, porque eu foquei mais na área da perícia judicial, que é a que eu mais gosto. Eu gosto mais da área da perícia judicial, porque você não tem vínculo, você não tem que agradar ninguém. E eu gosto da verdade. Assim, os assistentes técnicos vão querer me matar, né? Mas assim, eu não gosto de ficar restrita ali àquela parte. Eu prefiro fazer o meu laudo, ter a minha convicção. Então, eu prefiro a parte da perícia judicial. Mas tem gente que prefere assistência, mesmo porque a assistência é muito mais vantajosa financeiramente. Claro. Você recebe mais rápido. No meu caso, eu demoro. Às vezes demoram para pagar, sim. Anderson. Então, é um pouquinho mais complicado. Reclamando disso. É mais difícil. A questão do assistente técnico eu não tive nenhum laudo meu ainda chegou a um caso de ser contestado. Mas isso é uma coisa que eu posso estar exposto a isso, pode acontecer, até porque eu sou um ser humano, posso cometer erros e não sou o dono da verdade. Todo mundo. Não tem problema nenhum. Questão de assistente técnico, eu acho que é uma coisa que veio também para melhorar um pouco o nosso trabalho e os próprios peritos criminais, sabendo que vai ter alguém lá que pode analisar, vai ter que fazer um trabalho melhor. Mas eu vejo muitas vezes alguns assistentes técnicos falando só o que a parte quer saber, só o que a parte pagou lá para falar. Às vezes tem isso tem maus também. Profissionais existem em todas as áreas. Existe um assistente técnico mal profissional, como existe um perito criminal mal profissional também. Não adianta. Nós somos humanos, é um trabalho humano e também, Anderson, na parte de grafo, é um trabalho perceptual. Então, é muito a parte do perito visualizar aquelas características. Então, por ser um trabalho perceptual, ele também tem alguma chance de equívoco mesmo. Às vezes, não examinou tão bem, ou então teve algum equívoco ali, examinou um material que era uma cópia. Então, a gente tem algumas restrições, alguns limites, e às vezes a gente precisa mesmo de um assistente técnico. Acho que o assistente técnico ele veio para somar. Eu sempre, quando eu tô fazendo, porque no meu caso, eu marco as diligências como perita judicial.
Então vamos supor, estou como perita judicial e a Samantha aqui que está falando, ela está como assistente técnica, vamos supor. Aí o que acontece? Quando eu vou fazer uma diligência, eu já falo, Samantha, eu vou marcar a diligência para daqui a 2 semanas, você vai ter algum compromisso? Aí a Samantha fala, não vou ter nenhum compromisso. Então daí eu já marco. Por quê? Para evitar ter que remarcar, porque se o assistente técnico não puder acompanhar, o advogado vai solicitar. E também para facilitar, porque às vezes a pessoa tem algum compromisso, vai ter que desmarcar. Então a gente está aqui para fazer esse trabalho e cada um auxiliar ali no que for preciso. Samantha fez uma pergunta aqui. A questão é que o assistente técnico trabalha para a parte. É o papel dele. Exatamente. Assim como o próprio advogado, né, trabalha para a parte. O Paulo Lima Ávila falou, existem períodos criminais privados, são os assistentes técnicos. Os períodos criminais privados que atuam são como se fosse o assistente técnico que a parte vai contratar para contestar algum laudo, não somente contestar, mas pode até confirmar algum laudo. Sim, até mesmo, eu acho interessante para fortalecer. Vamos supor, se eu tô num caso criminal acho mais difícil, mas se eu tô num caso judicial ali, o assistente técnico impugnou o laudo e eu sou a parte que o laudo tá positivo para mim, por que não contratar um assistente técnico para fortalecer? Para não ficar só o outro lado ter juntado. Exatamente. Então, também é interessante. Alguém fez uma pergunta ali. Qual? Sobre, deixa eu ver aqui. Eu faço direito e ao decorrer do curso descobri que minha vontade de seguir a área de perito criminal. Caso eu faça uma pós-investigação forense, há a possibilidade de fazer o concurso? Foi a Samira Arruda que perguntou. Bom, Samira, para fazer o concurso para perito criminal, tem que ter a graduação necessária que esteja disponível lá no edital do concurso. Então, infelizmente, o direito, como a gente já havia comentado antes, é uma graduação que não tem sido muito aceita nos concursos no Brasil. Tem concurso, por exemplo, acho que Santa Catarina abriu para qualquer área. Não tinha específico, tinha os específicos e tinha a parte de perito geral lá, que abria para qualquer área, até porque o próprio Código de Processo Penal diz que para ser perito criminal é necessário curso superior. Diploma de curso superior não determina qual. Mas o que a gente vê é que estão cada vez mais se especializando. A própria questão do assistente técnico, muitas vezes, vão contratar um assistente que seja especialista naquela área. Tem um diploma em engenharia civil, por exemplo, um caso de desabamento que seja contestado, se a perícia seja contestada, vai contratar um perito que seja formado naquela área de engenharia civil, por exemplo. Mas eu não sei se isso, com essa questão de termos pós-graduação e termos cursos de perícia forense, se isso talvez não vá modificar um pouco, comece a contratar essas pessoas que têm especialização nessas áreas. Isso é para o futuro. Né? Eu estou falando do que acontece até agora. Vou aproveitar esse gancho de concurso público. Eu gostaria muito de que você me contasse a diferença entre o perito criminal e o investigador. Porque tem muita gente que acha que é muito parecido, né? Porque estão investigando. Então eu queria que fizesse essa diferenciação entre o investigador e o perito criminal. São 2 cargos públicos diferentes, até o próprio cargo de investigador aqui no Rio Grande do Sul não existe mais, nós temos na Polícia Civil os cargos são de delegado, de escrivão e de inspetor de polícia. O investigador ele vai atuar na parte depois da perícia, por exemplo. O que começa um local de homicídio? Ocorreu um homicídio, o que começa tudo? Onde é que começa tudo? É o exame pericial do local onde ocorreu o homicídio. O perito criminal atua, por exemplo, o perito criminal de local de crime, ele vai atuar somente no local do crime. Aquelas coisas que aparecem no CSI lá do Bristol, entrevistar testemunha, ir atrás da testemunha, isso é coisa de filme, isso aí não acontece. O perito criminal vai atuar no local do crime, vai fazer o exame no local do crime. Raramente a gente fala com pessoas no local do crime, às vezes a gente conversa com alguma testemunha, mas é raro, a gente tem que basear o nosso exame exclusivamente no que dizem os vestígios do local do crime. E quem vai fazer a coleta de depoimentos de testemunhas pode ser lá o investigador, pode ser o inspetor, pode ser o escrivão. Então o perito criminal vai se ater somente à perícia. Temos depois peritos que vão atuar em outras partes daquela perícia, por exemplo, um local de homicídio, temos coleta de sangue, pode ter coleta de drogas, que isso vai para o laboratório, e outro perito vai fazer essa perícia, e eu faço somente o local de crime. Existem estados aí que o próprio perito do local de crime também atua um pouco no laboratório, justamente por uma precariedade no quadro de servidores. Mas a regra normal seria ter um cara especialista em local de crime, ter um cara especialista em perícia de laboratório, ter um cara especialista em balística e cada vez mais se especializando.
E o investigador E é bem vai interessante. partir daí. É bem interessante porque a perícia de local de crime vai nascer outras perícias complementares, né? Então você vai fazer o local e daqui a pouco encontrou um vestígio de sangue. Já manda lá para a área do DNA, da biomedicina. Claro. É biomedicina? Eu não sei, não trabalho no pode órgão. atuar, o pessoal da biologia, biomedicina, tem bastante gente trabalhando na parte do DNA. É balística, o pessoal que encontrou algum projétil, Sim. então já manda ali para os setores competentes. Muito interessante Então, a minha opinião, é a isso. questão da especialização, né? Ter um cara especialista Sim. em cada área e atuar, fazer o exame da sua área aí competente. A questão ali mas também hoje do em dia próprio tá Código de isso Processo mesmo. Penal, ele fala, né, que os peritos criminais vão coletar os vestígios, vão ser os responsáveis pela coleta dos vestígios, e esses vestígios materiais só serão liberados para a polícia depois que os peritos criminais determinarem que eles forem liberados. Sim. E o próprio investigador pode para a Polícia Civil, dependente do nome de cargo, se é inspetor, se é investigador, e vai fazer a coleta dos depoimentos ali. O Código de Processo Penal, ele tem algumas coisas meio toscas ainda, meio erradas, assim, meio contraditórias. Eu acho que tem que ter uma reformulação bem grande aí no Código de Processo Penal, que é um código de 1941, né? Então, tem algumas coisas ali, o próprio artigo 6, ele tem umas contradições ali. Então, O direito basicamente, mesmo, essa ele diferenciação. Tem muitas normas, tem muitas leis que precisam de reciclagem, né? O CPC foi uma que, atualmente, a gente teve essa reciclagem do novo CPC que embarcou em tudo que era digital, né? O novo CPC, ele tá bem aceitando todas as provas digitais, tá tudo bem tá mais aceitando a parte digital, que não era vislumbrado no CPC antigo. Teve uma pergunta aqui sobre o curso de tecnólogo. Eu já ouvi falar, mas eu acho que não é aceito ainda, né? Eu realmente não tenho essa informação. Algumas pessoas dizem que ele é aceito, que o tecnólogo é reconhecido como ensino superior. Eu não sei realmente, isso aí parte aí da questão do MEC e das próprias cursos aí, os tecnólogos, faculdades que oferecem curso aí, mas é importante salientar o que eu já tinha falado, que para ser perito criminal tem que ser aprovado no concurso público. Agora, se o concurso público vai aceitar essa graduação de tecnólogo como curso superior, o edital vai terminar. Eu não posso dizer. As pessoas às vezes me perguntam na minha página ali no Instagram e eu digo, eu não sei, eu não posso saber. E as pessoas ficam bravas. Mas eu não sei. Qual é o concurso que vai ser aceito? Eu não sei, vai sair no edital. O que vai cair? Não sei, é no edital. Eu espero o edital ver, não adianta. Mas eu também recebo muito isso, Anderson. Só que o meu não é do edital do concurso, é o edital do cadastramento do banco de perito. Mas, Jaque, precisa de 2 anos, porque tem tribunais que fazem a solicitação de 2 anos de prática, que é o caso do Rio de Janeiro e mais um outro lugar, acho que Mato Grosso, que solicita que o perito judicial, para se cadastrar, ele vai ter que comprovar 2 anos de atuação de curso, né, antes de se inscrever no tribunal. Então, cada tribunal também tem a sua determinação ali da documentação necessária, para o cadastramento. Então, cada tribunal tem isso. É mais ou menos parecido com o edital de concurso. Que também, assim, eu não sei qual que é de Santa Catarina. O que precisa para Santa Catarina, eu não sei. Eu sei o que eu apresentei aqui em Brasília e quais eram os requisitos. Mas, realmente, assim, edital, tudo que você for se inscrever no tribunal, fazer um concurso público, tem que ler o edital. Não adianta. Para você saber o que é necessário. E as pessoas me perguntam muito sobre concurso. Quando é que vai sair concurso? Cara, eu não sei isso aí, ó. Quem vai saber vai ser o governador do teu estado lá, que vai determinar quando vai sair. Exatamente. E olha, o concurso que eu passei foi em 2008. Foi em 2008 que eu fiz o concurso. Foram já 13 tem tempo, anos. Hein? Então eu não sei muito sobre concurso, sobre editais, eu não tenho acompanhado nos editais. Eu sei sobre perícia e local de crime, sei ali sobre as matérias que eu dou aula, que é medicina legal e criminalística ali, mas agora, assim, mais aprofundado sobre editais, aí é o pessoal que está estudando para concurso, o pessoal que é mais concurseiro aí que tem mais a mãe. Mas assim, ó, a melhor dica que tem para concurseiro, para o cara que quer passar no concurso, lê o edital. Todo mundo que passa no concurso, lê o edital. Não existe uma pessoa que tenha passado no concurso e não tenha lido o edital. A pessoa tem que ir lá saber, pelo menos, o que ela está fazendo no concurso. Então, lê o edital, editais anteriores ali, para um pouco ir se antenando aí, se familiarizando com o que vai ser cobrado, como é que é cobrado, como é que é a banca, como é que é a prova. Radiologia forense teve um concurso no Nordeste que teve a oportunidade de tecnólogo, mas acredito que vai dar BO. Ixi. Depende, né? Essa parte é recente, então a gente não sabe se realmente vão aceitar ou não.
É uma incógnita. Quanto à perícia judicial, quando me perguntam de tecnólogo na perícia judicial, eu digo, o CPC não faz a menção, mas antigamente tinha, do diploma de nível superior. Alguns tribunais solicitam, alguns tribunais fazem essa solicitação por cadastro, mas você pode questionar ali, porque o CPC, que é a norma maior, não faz essa solicitação. Mas tem alguns tribunais, por exemplo, o CPC não fala nada de 2 anos de prática, e o TJ do Rio de Janeiro fala que você precisa ter 2 anos ali para se cadastrar. Então, também a gente fica à mercê ali do que o tribunal vai definir para cadastrar cada perito. Sim. No Brasil tem o AFIS. Sim, o Automated Fingerprint Identification System. Sim, aqui pelo menos aqui no Rio Grande do Sul tem, no GT nós temos. Acho que no Brasil inteiro. Vários outros estados têm. O Brasil inteiro tem. E até dizem que esse banco aí já deveria estar integrado. Então, uma digital que seja identificada aqui no Rio Grande do Sul deveria ser informada no banco lá. E se tiver algum match em qualquer outro estado, deveria já lá ser informado. Mas até onde eu sei não está integrado aí. Então, ainda preciso mandar as digitais que eu tenho aqui no Rio Grande do Sul, mandar lá para Santa Catarina para fazer uma comparação no banco deles. Mas isso o AFIS, ele é uma coisa bem interessante, até umas coisas que aparecem em filme até, e é uma coisa que é realidade, é bem parecido com aquela questão de pegar uma impressão digital e colocar no banco e ele dá o match lá, achar. E a impressão digital, ela parece muito simples, né? Quando fala impressão digital, todo mundo acha que você pegou num lugar e já pegou sua digital. E não é bem assim. Eu vou falar porque eu já tive um caso de uma perícia particular, que uma senhora trouxe ali a caixinha dela, que ela tinha suspeita, que a empregada doméstica dela tinha furtado joias dela. Passa pó, e não revela nada. Não revela nada. O pessoal acha que é simples, é só você surgiu ali a impressão digital, e não é bem assim. A impressão digital nem sempre vai aparecer. E eu faço a impressão digital, eu faço na frente do cliente. Por quê? Porque eu mostro para ela que tem todo um cuidado, eu pego com luva, faço revelação. E também eu deixo bem claro que eu faço isso na frente, porque depois se não revela nada, a pessoa vai falar, mas como que não vai revelar? Tem que revelar, eu coloquei meu dedo, como é que não revela? Então eu gosto de fazer na frente para que essa pessoa veja que não é tão simples assim, né? Caramba, sou programador. Eu estava participando de um podcast também falei exatamente sobre isso. As pessoas têm a ideia da impressão digital, né, que nem vê no filme. Quando revelam a impressão digital, eles revelam aquela impressão direitinha, assim, parece que o criminoso colocou o dedo, assim, enrolou o dedo certinho, como se fosse fazer a impressão digital no Instituto de Identificação, né? E não é assim. Então depende. Eu, por exemplo, eu seria um criminoso perfeito, porque eu tenho a mão tão seca, assim, que eu não deixo a impressão digital, porque é muito da questão da gordura da mão, suor, né? Então, quando eu fiz o curso, quando estava no treinamento, tinha que fazer a coleta da nossa impressão digital, não conseguia tirar a impressão digital, eu ia ser um criminoso perfeito, não tem esse problema. E outra coisa, e às vezes quando fica, é só uma pontinha, é só um dedinho, um fragmento de impressão digital, não é toda a impressão digital. Que não dá nem para revelar. Não dá nem para revelar, e se tu vai botar no AFIS, não vai ter os pontos lá, característicos suficientes para determinar que aquela impressão digital é que as pessoas se baseiam muito no que vem nos filmes e nas séries, né? Isso é muito forçado, tem muita coisa muito forçada. Exatamente. Olha só, e quanto à contraprova, você já pegou algum caso que você teve que acompanhar essa contraprova? Porque a contraprova, o perito, o assistente técnico, ele vai até o instituto, acompanha. No caso, é mais para casos que há um vestígio biológico, por exemplo, para fazer o reexame. Já chegou a acompanhar alguma contraprova? Não. Nos meus casos aí nunca teve. E olha aí, essa questão de nós sermos separados da Polícia Civil até traz um pouco de dificuldade de ter um retorno aí das nossas perícias aí, se elas serviram alguma coisa, pelo menos na parte de local de crime. Então, por exemplo, eu nunca tive uma contraprova, nunca tive pedido de correção de laudo meu, nunca tive que ir para tribunal para explicar algum laudo meu. Então eu cheguei a 2 conclusões. Ou meus laudos estão muito bons, que eles conseguem explicar tudo até para um público leigo, ou eles estão tão ruins que não adianta, não tem nem salvação, não adianta, não tem que explicar, não tem como resolver, não tem como... Então uma das duas coisas, um dos dois extremos, ou ele é muito bom ou ele é muito ruim. Nunca me chamaram. É muito bom. Uma vez me chamaram num caso de um incêndio que eu acompanhei em Gravataí. E a promotora fez as perguntas, e todas as perguntas que ela fez, eu falei, eu não respondi. Eu falei, tá no laudo. E ela falou,
tá no laudo, tá no laudo. Olha, acho que a senhora vai ter que ler o laudo, eu não precisava ter vindo até aqui, porque tudo isso que a senhora me perguntou está no laudo. E ela, pois é, ela ficou meio sem jeito. Única vez que me chamaram. Eu tento assim, como diz o próprio Código de Processo Penal, devemos descrever minuciosamente o que foi constatado. Sim. Então, às vezes eu escrevo até demais, porque eu sei que meu laudo pode estar à prova e pode ser depois contestado, e pode Sim. ser até que surja alguma coisa na investigação lá, que eu não, no momento que eu fiz a perícia no local, não tenha dado importância, não parecia ser importante naquele momento, mas depois lá pode ser que esse vestígio ali pode ganhar uma importância maior. Então tento sempre ser descritivo, já prevendo aí que pode ser contestado. Eu vi um laudo, eu não lembro se foi você ou se foi outra pessoa, que eu achei muito bem redigido. Foi o caso da suástica. Não, esse laudo aí foi o perito Eduardo Guizou. Achei muito interessante. Na parte da medicina legal. E ele é um cara que ele foi perito criminal antes, ele foi perito de grafoscopia, ele fazia exame grafoscópico, depois ele saiu e voltou como médico legista. Eu até conversei com ele na época, dei algumas sugestões, indiquei alguma literatura, mas ele é um cara assim, ele é espetacular. Ele é um cara acima, assim, muito bom, realmente o laudo dele foi excelente. Foi um caso bem complicado. E ele utilizou elementos de grafoscopia para fazer o laudo de grafo. E da automutilação, teve? Claro. Teve bibliografia. Ele conversou com o pessoal da Grafo lá, o Jonathan Ramos, que é um perito da grafoscopia. Ele usou o conhecimento que ele tinha de grafoscopia também. Mas eu acompanhei esse laudo, esse caso eu acompanhei, porque eu estava numa outra sessão na época lá, e realmente foi um trabalho excepcional. E muito interessante, né? Na própria pele ali, fazer e utilizar esse movimento da mão, toda essa coisa foi ideal, assim, do jeito que ele conseguiu abordar isso. Sim, Paulo Lima, onde posso ver laudos para estudar? Paulo, eu vou falar como que eu achei, porque ninguém me passou esse laudo, não. Eu fui procurando, né? E aí tem um caso, por exemplo, se você quiser ver esse caso que a gente está conversando, é o caso de uma pessoa que acusou que tinha, acho que bolsonaristas ou skinheads, que tinham feito a suástica na barriga dela. E aí foi uma automutilação, a perícia concluiu que estava condizente com uma automutilação e não com alguém ter feito, justamente por causa da mão, a posição. Então, e tem toda a bibliografia ali da automutilação, da parte da grafo. Então, achei super bem fundamentado. Mas eu recomendo, Paulo, se você quer ver os laudos, procure casos de grande repercussão. Por exemplo, tem o caso do Gedel, eu consegui ter acesso ao laudo. Então, eu tive acesso ao laudo do Gedel, tive acesso a esse laudo. E não foi nada de contato, foi assim, procura. E laudo fulano, tal. E aí, procurando em várias páginas da internet, eu consigo achar. Eu consigo achar porque eu sou chata e sou insistente, mas se você procurar, você encontra, tá tudo assim, os jornalistas, eles conseguem muitos laudos, então, para fundamentar matérias. Esse caso do laudo da suástica, o delegado disponibilizou para a internet, mas não é sempre que se encontra os laudos na internet, então, muitas vezes tu vai ter que ter acesso ao processo, dentro do processo judicial vai estar o laudo lá, então isso aí é até uma questão de ir nos próprios fóruns ou tribunais aí para tentar verificar. Nos departamentos a gente não libera os laudos assim para o público, porque é um documento que vai fazer parte do inquérito policial, então tem toda uma questão de sigilo ainda. Então o que eu oriento normalmente é procurar, dependendo do caso, né? Se for um caso muito famoso, que nem tu falou, às vezes está na própria internet. Esses casos mais famosos. O caso do sítio do Lula, eu tive acesso, o caso esses aí famosos, pessoal. A gente consegue acesso. Porque esses casos de grande repercussão já estão... muitas vezes os jornalistas disponibilizam, né? O delegado disponibiliza para os jornalistas e aí, meu filho, já está na internet. Então, procure internet, casos... Eu acho que casos mais famosos é mais fácil de você ter acesso. Por exemplo, caso do Gedel, caso dessa automutilação, caso do sítio do Lula também. Então, a gente consegue ter acesso se você procurar sobre o caso. Os processos são os melhores meios de ver laudos. Sim, verdade. Onde vão estar os laudos liberados, e aí você consegue ter... Só se você conseguir ter acesso, né? Se você não conseguir, acho que nos jornais você consegue. Os processos... porque daí os processos, dependendo se já foram julgados, né? Eles são de livre acesso ao público, né? Só tem que saber onde procurar.
E falar sobre casos famosos, eu me lembro de um caso famoso que teve uma questão da grafoscopia, foi o caso do menino Bernardo aqui no Rio Grande do Sul. Sim. Que o menino foi morto pela madrasta, e o que foi contestado depois seria a carta de suicídio da mãe dele, que tinha se matado 4 anos antes dele ter morrido, né? E isso foi contestado na época, eu me lembro que teve uma divergência na conclusão ali, se a carta havia sido escrita por ela ou teria sido forjada pelo pai. E a questão também das receitas que a madrasta utilizou para comprar o medicamento, se ela forjou a assinatura ou se o pai lá, que era médico, teria assinado mesmo as receitas. Então, me lembro que teve essa questão em um caso famoso aí que chegou a ser contestado Esse na caso questão eu da grafoscopia. cheguei a ver no Interforensics, que foi aqui em Brasília, o Eduardo que apresentou aqui no Congresso. Então também um meio de você ver casos práticos é participar de congressos. Se você gosta da área, participe de congressos. Tem congressos online, por exemplo, do Instituto Êxitos. Tem congressos que você consegue ver ali de casa. Então, estudo de casa, acho que é mais interessante ver congressos. Não, eu acho que é meio complicado. Acho que comentar o caso da Joyce, primeiro que eu acho que é muito cedo. Me pediram perguntar, eu não sei, não vou comentar, porque não sei de nada, Mas só não pelo que eu vi no jornal. Não tem como, porque a gente, assim, eu pelo menos não tive acesso a nada, e assim, a gente tem que aguardar. Eu mesmo não entendo muito de medicina legal, mas Sim. Ali vai depender, ali a perícia que vai por ter. Cima, e não isso aí só quem vai fazer fazer o exame direto, né? Não o exame indireto, né? Quem fizer o exame direto lá é que vai poder constatar. E casos de autolesão existe, como a Jaque comentou ali da questão daquele caso assuástico, mas não sei se é o caso, não saberia. O Paulo me perguntou ali se alguém de vocês se inspirou no Sherlock Holmes. Sim, minha grande inspiração. Sério? Eu gosto muito, deixa eu até pegar aqui, ó, tá a minha caixinha aqui do Sherlock Holmes aqui, ó. Caixinha? É uma caixa gigante. Uma das caixinhas, né, que eu tenho aqui. Que legal. Eu sou viciado, eu gosto muito. Tem vários livros de Sherlock Holmes aqui em cima. É muito bom. Sempre gostei muito. É a inspiração, né? E eu aposto que você vai passar isso pro seu filho, né? Logo que ele começar a ler. Eu prefiro que ele seja feliz. Que ele ganhe dinheiro. Não, é complicado, é um trabalho que te exige demais, assim, tem coisas que são, lidar com tragédia, assim, com esses traumas. É uma carga emocional muito forte. E a questão da precariedade do serviço, da falta de reconhecimento das instituições, assim. Então isso aí eu acho que é um pouco frustrante, né? Eu não gostaria de indicar isso pro meu filho. Prefiro que ele faça uma coisa melhor, ganhe dinheiro, seja mais feliz do que... Mas eu acho que vai melhorar. Essas agruras, né? Acho que vai melhorar. Acho que tá tendo muito mais reconhecimento, Anderson. Antigamente não tinha... Eu não tenho tanta esperança. Só de ver ali o que foi feito na questão do pacote anticrime ali, das alterações que eles fizeram, aí eu vejo que não tem muita esperança. Teve um artigo ali que colocou, né, que o vestígio será coletado preferencialmente por perito criminal. Que isso aí pra mim é um absurdo terem colocado um negócio desse. Preferencialmente por perito criminal, tinha que ser exclusivamente por perito criminal. Obrigatoriamente. Preferencialmente abre pra qualquer um. Não precisa mais de perito, pode qualquer um coletar o vestígio e encaminhar. Pra que vai servir o perito no local de crime? Não vai servir pra mais nada daí. Então essa foi uma das coisas assim que passou e ninguém viu, ninguém comenta. Eu acho assim, isso aí pra mim é uma coisa assim realmente absurda que passou, né? Eu queria te perguntar uma coisa, eu vi que tem um livro publicado. Sim, tenho. Grafoscopia. Sim, inclusive acabaram todos os livros que eu tinha e eu tô fazendo uma segunda tiragem com nome novo, com tudo certinho, e aí quando eu tiver, vou enviar um de presente, a gente vai sortear outro. Com certeza. E aí ele tá vindo tudo sobre a área da grafo, né? Um manual mais simples, porque muitas vezes, não sei se você também acompanha isso na sua área, mas os livros na área da criminalística, muitas vezes eles são bem densos, né? É uma matéria muito científica e às vezes quem está começando tem um pouco de dificuldade para pegar. E o meu livro eu fiz justamente com essa pegada de conseguir mostrar para quem está começando algo mais descomplicado. Que é o que eu gosto de fazer em tudo na minha vida, né, Anderson? Claro. No meu canal, meu Instagram, tudo é de uma maneira que eu possa passar esse conteúdo de uma maneira fácil para quem está assistindo.
Então, em breve teremos aí mais uma tiragem e outros também, quem sabe mais pra frente, principalmente perícia judicial, doc, grafo, que são as áreas que eu amo. Vou dizer que eu tô escrevendo 2 livros. Do quê? Sobre local, né? perícia criminal, um sobre perícia criminal em locais de suicídio, que é uma matéria que eu mais estudo, assim, há anos que eu estudo sobre isso, eu já li tanto artigo, tanto livro sobre isso, e eu vejo que os nossos livros nacionais eles não têm uma parte específica sobre local de suicídio, sobre detalhes assim aplicados da medicina legal no local que pode auxiliar o perito. Então eu estou escrevendo esse livro, já estou na metade dele, acho que até o final do ano eu termino, e estou escrevendo um livro mais de, como é que eu vou dizer, assim, histórias. Um pouco de desabafo, histórias, casos e causos aí de perícia criminal, que as pessoas têm curiosidade de saber como é a rotina, né, de como é que funciona. Então eu comecei a escrever esse livro, até eu abri um crowdfunding ali no Catarse e o pessoal contribuiu, já atingi a meta para publicar ele, acho que até o final do ano eu termino de escrever, ano que vem deve estar sendo publicado, já estou em contato com a editora também. Então estou aos pouquinhos escrevendo, vou lembrando, são quase 15 anos trabalhando com perícia criminal e vou lembrando das histórias. E suicídio você pega muito? Pega muito caso de suicídio? Bom, aqui no Rio Grande do Sul, né, é o estado que mais tem suicídios proporcionalmente, e Porto Alegre é a capital que tem suicídio, né? Então sempre quando tem algum caso de suicídio, eu me ponho a estudar, a ler. Esses dias peguei um caso de suicídio bem diferenciado, assim, que eu estou estudando ainda, achei... Olha, eu tenho uma dica aí para quem gosta de ler artigos científicos, o SciHub, né, que é um site que te desbloqueia artigos científicos. Às vezes tu tem que pagar por um artigo científico, e esse site tu consegue piratear o artigo científico, mas até conversei já com algumas pessoas, eles dizem que as pessoas que escrevem artigo, elas não ganham dinheiro, quem ganha lá é a universidade por onde eles publicaram. Então eles até, se tu mandar e-mail para eles mandam. Eu já conversei com várias pessoas, assim, até internacional, que eu pedi o artigo, eles mandaram tranquilamente por e-mail. Então, eu achei vários artigos sobre esse caso que eu atendi, semelhantes, mas foram uns 10 casos no mundo inteiro semelhantes, que é um caso de suicídio por enforcamento, que a pessoa estava com as mãos amarradas para trás, e ela mesma amarrou, né? Então, era um caso bem diferenciado e não tem nada na literatura nacional semelhante, nada foi publicado. Então, eu estou pensando primeiro publicar um artigo sobre esse caso, que tinha uns detalhes bem interessantes no local lá, e isso vai fazer parte do livro também que eu estou escrevendo. Nossa, então, como que é a dinâmica material disso? Difícil. Bem complicado. Eu até consegui comprar um material semelhante ao que ele usou para fazer a contenção das mãos, para saber se era possível realmente ele ter feito isso sozinho. Então, tudo isso vai fazer parte do artigo que eu estou escrevendo. Eu vou me abrir aqui. Eu nunca contei isso, porque suicídio sempre foi um tabu, principalmente porque foi o suicídio da minha mãe. Eu nunca falei sobre isso, eu sempre falei que era um acidente, para não falar sobre o assunto. Sim. Mas a gente nega muito, né? Quando tem alguém que comete suicídio, a gente não quer acreditar, a gente olha e fala, não, essa pessoa não fez isso, alguém fez, e num caso desse, com mãos atadas, é muito complexo. Teve várias explicações que eu encontrei e todas elas apontam para a pessoa não se arrepender, que muitas vezes a pessoa acaba se arrependendo, acaba saindo do enforcamento, tirando a corda, e nesse caso eles amarram a mão para não se arrepender, não se salvar depois. É o suicídio mais comum, né? É o enforcamento. Mais comum. No mundo inteiro. Dos artigos que eu li que apontam que é no mundo inteiro. Alguns países ainda mudam, por exemplo, nos Estados Unidos é por arma de fogo, porque nos Estados Unidos tem uma política de acesso à arma de fogo muito mais facilitada. E então, quando se fala muito nessa questão de liberação de porte de arma de fogo aqui no Brasil, eu sempre penso, vai facilitar o acesso à arma de fogo, pode ser que aumente o suicídio, porque a pessoa, talvez, que ela não tenha uma arma de fogo, talvez ela não cometa suicídio. Tendo uma arma de fogo, ela pensou um pouquinho sobre suicídio e tem acesso a um meio tão letal em casa, isso pode ser um facilitador aí para a pessoa não pensar 2 vezes para cometer o suicídio. Então, uma coisa que acho que tem que ser levada em consideração, né? Pode dar muito errado isso, né? Sim, é o que apontam as pesquisas, os estudos científicos apontam aí que muitas... Olha só nos Estados Unidos, eu não me lembro exatamente quantas mortes por arma de fogo ocorreram lá, mas a maior parte delas foi suicídio. Tem mais suicídio por arma de fogo nos Estados Unidos que homicídio por arma de fogo.
que bem oposto que a gente tem aqui no Brasil. No Brasil, a maior parte das mortes por arma de fogo são homicídio. Mas nos Estados Unidos, a maior parte das mortes por arma de fogo são suicídio. Para tu ver que é um país que tem um acesso facilitado à arma de fogo, como pode aumentar os casos de suicídio. E eu acho que um suicídio que pode aumentar também, que é o que eu já vi em outros casos, não vejo como você, mas assim, já vi em matéria jornalística, que é quando a pessoa, um crime passional, ela vai lá, mata o seu ex-cônjuge e depois se mata. Então, sim, é algo que... Suicídio, bem a pessoa mata a família e depois se mata, então com uma arma de fogo isso vai ser facilitado. Claro, feminicídio, tem vários casos de feminicídio que a pessoa matou o cônjuge e cometeu suicídio depois, e às vezes na própria casa, às vezes a pessoa o agressor vai no trabalho da ex ou a pessoa que está abandonando ele, né? Então isso é bem comum, tem vários estudos tem até um dos livros que eu tenho aqui fala exatamente sobre isso, a questão do feminicídio aí, seguido de suicídio. E vários artigos que eu baixei, justamente porque eu tinha atendido um caso de feminicídio seguido de suicídio, o cara matou a companheira dele que estava abandonando ele, matou a facadas e depois cometeu suicídio com arma de fogo. É muito triste. O suicídio é algo que a gente não consegue, pelo menos eu, né? Não consigo entender. Não sei se você consegue entender. Deve ser uma tristeza muito grande, né? Para a pessoa cometer algo tão drástico. Não teria trazido esse assunto se eu soubesse do teu histórico, assim, realmente me desculpe se eu não... Não, mas eu tô bem, assim, isso já tem muito tempo, foi em 2008, e durante muito tempo eu escondi. Porque minha família falava, não fala isso, porque vão achar que você é doida. E tua mãe se matou, então você é louca, entendeu? Então, assim, achavam que isso poderia ser ruim, né? Prejudicial pra imagem dela e pra minha imagem. Então, durante muito tempo eu menti. Então, eu não gosto de mentir. E eu falava, foi um acidente de carro, foi um acidente. Só que eu nunca gostei dessa situação. Eu acho que as pessoas têm que saber disso, até pra que possam evitar, né? Não sei, ver se tá muito mal, vai fazer vai fazer um tratamento, porque na época ela tava com depressão. Mas quando aconteceu, eu fiquei pensando, ela não fez. Alguém entrou na casa e assassinou ela, alguém. E aí eu ficava assim, nessa dicotomia entre alguém fez isso e eu não queria olhar o laudo de jeito nenhum. Não queria olhar porque eu não queria ver de jeito nenhum o que aconteceu. Eu não tive coragem de olhar porque eu não quis ver. Ela se enforcou. É o mais comum, né? Eu nem sabia, na época eu nem sabia que era o mais comum. O médico legista falou pra minha avó que era algo sentimental, porque pegava no pescoço, não sei se isso tem a ver. Mas eu nunca consegui entender e sempre fiquei assim, será que foi, será que não foi? E aí depois eu comecei a ver que ela tava com depressão, conversei com a minha avó, eu já não morava mais na casa da minha mãe, quem achou foi minha avó, então foi algo que, assim, eu não cheguei a estar tão presente, mas é algo que dói demais Sim. Quando isso acontece nas famílias, mas é algo que se as pessoas não tratarem, Anderson, cada vez mais as pessoas vão fazer, porque não é algo que acontece do nada. A pessoa já está num processo de depressão. São vários fatores que contribuem para isso. Agora eu vou entrar num tema parecido com esse, né, que está dentro do suicídio, mas que também me chamou a atenção. No caso da minha mãe não teve carta. Acontece de ter muitas cartas e questionamentos sobre essas cartas? Não. A maior parte dos casos não deixam um bilhete escrito, e com a questão da internet hoje em dia, questão de redes sociais, questão de WhatsApp, e-mail, quando muitas vezes a pessoa faz o último desabafo por esses meios sociais e acaba não deixando nada escrito. Então, eu já fiz várias pesquisas e a questão deixar algo escrito está muito relacionado às condições socioculturais e econômicas da pessoa. Quanto essa pessoa tinha o hábito de se comunicar por escrito e escrever, né? Então, isso caiu a ficha uma vez que eu fui atender um local, que eu perguntei, os primeiros locais que eu atendi lá em 2008, 2009, e eu perguntei pro marido da mulher que havia cometido suicídio, perguntei se ela tinha deixado algo escrito, porque na minha ideia ainda... Deveria ter alguma filmes coisa, ainda, né? de séries e livros aí, que as pessoas deixavam sempre um bilhete. Eu perguntei pra ele, sua esposa deixou um bilhete, alguma coisa. Ele falou, não, mas ela mal sabia escrever. Daí eu, não, mas realmente, se a pessoa não tem nenhum hábito, mal sabe escrever, ela não vai deixar alguma coisa escrita.
Então, vários casos assim, que a pessoa tinha posses, tinha alguém para se explicar, tinha uma conexão sentimental com alguém que essa pessoa deveria receber explicações, então aí mais propenso. E há casos que a pessoa tem tudo isso e ainda assim não deixa nada, né? Então é uma coisa assim, que é em torno de 20% dos casos aí é encontrado um bilhete manuscrito no local. Eu ouvi falar na Grafo de casos em que a pessoa toma remédio, ingere remédio, e para cometer o suicídio, então chumbinho, alguns remédios, e aí a pessoa vai perdendo a força na escrita, conforme vai escrevendo. Eu nunca vi um caso desse, mas eu achei interessante saber disso, né? Porque são as duas relacionadas, local e a Grafo. Aí já vai fazer o toxicológico, vai ver o que ele ingeriu, vai ver a carta ali, vamos supor, se tiver uma carta toda certinha, será que a pessoa realmente escreveu, né? Então aí teria que fazer o confronto grafoscópico. Então, são várias perícias se complementando, então a local, a Grafo, bem interessante. E não só a questão da medicação, eu tenho um caso assim que até a pessoa havia consumido medicação, mas também a próprio, bom, tu é da parte da grafoscopia, sabe, mas o estado psicológico da pessoa altera a letra dela, né? Então, à medida que a pessoa vai terminando a carta, vai aumentando a questão da ansiedade, vai chegando próximo ali ao ato final e realmente a letra começa a se alterar, começa a ficar mais feia, às vezes fica até ilegível. Então, toda essa questão emocional da pessoa é transmitida não só no conteúdo, mas também no formato ali. Esses dias eu estava lendo um artigo sobre isso, que é como a linguagem, muitas vezes, de pessoas com depressão, ela muda. Então, não só o que a pessoa está escrevendo, mas como ela está escrevendo. Então, quando a pessoa utiliza termos muito focados em si, eu, mim, me, assim, e mostra que ela está um pouco mais desconectada das outras pessoas e voltada muito a si, e isso pode ser até uma questão de sinal de alerta para a questão da depressão. Muito bacana. No seu livro vai ter alguma coisa sobre cartas? Sim. Claro, já tem bastante material. Eu vou querer. Sentar e escrever. Não, com certeza vou lhe mandar um livro. Uns dois, né? O de perícia de local de suicídio e os casos. Tem umas coisas até meio engraçadas assim que a gente tira. Nossa, engraçado de local, Anderson. Os detalhezinhos. Até eu contar uma história que eu botei no livro que não foi comigo que aconteceu, mas foi com uma colega que contou lá, logo que eu entrei, assim. Ela foi atender um local que era um prédio, assim, chique, assim, e não é comum. A gente atende, a maior parte dos casos que a gente atende era assim, periferia, vila, local miserável, assim. Um local chique, e chegou, os policiais estavam na frente do prédio, ela fala, não, vai indo ali no saguão, que é ali que aconteceu o crime, né? Aconteceu a morte, né? E ela entrou no saguão, muitas pessoas chorando, assim, e viu o cadáver em cima do sofá que tinha no saguão, né? E chegou lá, começou a analisar e viu que tinha umas manchas na camiseta do cadáver que o cadáver está inteiro, não parece ter nenhuma lesão, não foi tiro, não foi instrumento contundente, talvez tenha sido envenenamento, e esse veneno pode ter saído da boca e caído na camiseta dela, pegou uma caneta e começou a marcar as manchas na camiseta do cara, assim, para coletar depois, né? E o policial chegou, mas doutora, o que a senhora está fazendo? Ela, não, eu tô marcando aqui as manchas. Mas doutora, o morto tá lá no posto elevador, esse aqui é o parente da vida. Aqui tá desmaiado. Então, não foi comigo que aconteceu, foi com uma colega. Então, é complicado, assim. É engraçado agora pra nós, mas na hora, assim, era muito triste. Coitada. Assim, mas pior seria se ele mexesse, né? O pior seria se ele mexesse ali, ela ia falar, opa, o morto acordou. Isso. Então teve colega, já foi atender um local uma vez e tava muita gente dentro da casa. A gente tem um problema com questão de isolamento, assim, as pessoas não respeitam o isolamento, às vezes até o próprio pessoal da segurança pública tá dentro do local, e eu havia sido cometido um crime dentro da casa, na sala lá, ele chegou lá, tava um monte de gente dentro da casa, ele começou, pessoal, vamos sair, saindo, e um cara sentado não levantava, não ia embora nunca, ele chegou e cutucou o cara, vambora, e bateu no ombro e o cara caiu, porque era o morto que tava sentado, o cadáver na verdade estava sentado. Nossa, devia estar rolando uma festa. Diz que até o irmão da vítima acabou rindo ali, porque foi muito engraçado, enfim. Porque, realmente, essa questão de contaminação de local, de o pessoal não respeitar isolamento, acontece bastante. Infelizmente, né? Porque muitas vezes se perde muita coisa em razão dessa contaminação toda.
questão dos vestígios verdadeiros, vestígios ilusórios. E o livro esse que eu estou escrevendo de casos e causa, ele não é só casos e causa. Eu vou também explicar algumas coisas, dar algumas explicações técnicas, explicar, por exemplo, o que é o vestígio ilusório, o que é o vestígio verdadeiro, o que é o vestígio forjado, e contando essas histórias aí, que acho que vai ser uma forma até de ensinar. Vou querer sortear um aqui, quero sortear um para os meus seguidores. Vamos, com certeza, vamos combinar. Pessoal, vamos participar aí. Eu tô vendo que vou encalhar esse livro, vai encalhar, que eu vou ter um monte de caixa aqui em casa, depois eu vou ter que dar um jeito de não vai mesmo. Assim, eu também pensava, assim, o meu livro é um pequenininho. E aí, quando eu lancei, eu falei, poxa, mas tem tantos livros maiores de grafo, tem Del Pica, tem Samuel, quem sou eu na fila do pão, perto dessas pessoas que já estão há muito mais tempo que eu e escrevem livros muito maiores. Até que várias pessoas que leram meu livro falaram assim, já que ele tem me ajudado muito a fazer o laudo, porque às vezes eu tenho dúvida, por exemplo, uma palavra, um termo, e aí o livro tá do lado, eu vou lá, olho, e eu falei, poxa, cumpriu a finalidade. Também. Claro. Então, assim, eu falei, vou pegar essa pegada do descomplicado, porque eu sei que, assim, cada um vai ter um jeito de explicar. E o meu jeito de explicar vai ser sempre descomplicado, algo mais simples. Claro. Algo para que a pessoa consiga entender ali do básico. Então, esse que é o meu objetivo. Valeu, prático. Muito obrigada, Anderson. Adorei a live, gostei muito. E já quero os 2 livros, já quero ler tudo. E, inclusive, quero ver as cartas. Esse me interessa muito, hein? Sim, quero até. Eu vou trabalhar bastante essa parte. Vou colocar no meu Instagram as cartas. Assim, no que puder, né? O que tiver no livro. Claro, né? Que é uma coisa interessante. E muito obrigada a todos que compareceram. Gente, se você gostou da live, dá um printzinho aqui dessa tela agora. Vamos fazer um sorrisão. Tô tímido, o Anderson sorrindo. Eu não apareço muito no meu Instagram. Deveria aparecer mais, você, o Luminol ali. Sou muito tímido, não gosto de aparecer. Eu gosto de focar. Eu até mudei o nome do meu Instagram para botar umas coisas mais pessoais, umas coisas. Não que eu apareça, mas umas coisas que eu gosto, assim, tirando um pouco da criminalística, tirando um pouco da medicina legal, da perícia. Botar alguns Você coloca muito série, né? Séries. Sim. É bem interessante. Até em série eu tô meio devagar, assim, um pouco, mas eu já acompanhei bastante. Também com filhão, né? Filhão ali, escrevendo livro. É difícil, né, Anderson? Você também difícil, quer tudo. Tô tendo essa experiência, não é fácil. Dá um print, posta nos stories. Me conta aí, o que você mais gostou da live? O que te impactou? O que você gostou? Qual foi a dica que te salvou aí? Me fala, me conta, me marca e marca o Anderson. Valeu, Anderson, perfeito. Muito obrigada. Até a próxima. Eu tô esperando o livro, hein? Tô esperando o livro. Com certeza. Eu e os meus seguidores, vai ter que ter algum sorteio. Valeu, obrigada a todos. Valeu. Beijo. Tchau, tchau. Boa sexta pra todos. Tchau, tchau. Igualmente.